Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para passar um tempo com vocês. Estou muito feliz por poder, mesmo que dessa maneira limitada, estarmos unidos, na mesma busca, no mesmo propósito, e estar em comunhão com Deus. Essa é uma noite, eu creio, especial, que você possa reunir a tua família aí na tua casa, sentar, no sofá e então meditar nas Escrituras juntamente comigo. Nós estamos com muitas saudades, queridos, estamos realmente desejando que isso acabe logo para podermos nos abraçar. Queria dizer para você que esse é um tempo que Deus está nos dando a oportunidade de orar mais, nos dando a oportunidade de ler as Escrituras, de realmente meditar e acrescentar aquilo que Ele já tem colocado sobre nós. Queria dizer para vocês que nós estamos ansiosos para voltar com os nossos cursos, voltar com os nossos discipulados, voltar com as células. Isso é tremendo demais e em nome de Jesus esse tempo logo vai voltar, nós vamos voltar a nos reunir normalmente. Queria dizer para você, querido, que nós, como igreja, precisamos da tua colaboração. A palavra nos ensina a contribuir, a ser fiel, na contribuição. Eu queria ler um texto para você que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nós temos um cuidado especial quando o assunto é contribuição, não queremos escandalizar ninguém. O que eu quero nesse momento é realmente lembrar você que a tua contribuição é extremamente importante para a tua fé, para o teu relacionamento com Deus e também para que nós possamos nos manter, a manter as despesas da igreja em dia, amém? Então o que eu quero pedir para você é se mantenha fiel naquilo que Deus tem nos orientado a fazer. Nessa noite, queridos, nós vamos compartilhar uma palavra, eu creio, uma palavra profética que vai realmente nos orientar, talvez mudar a nossa forma de se relacionar com Deus, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o tempo. O tema é justamente esse. E agora? É tempo do quê? Você sabe, para que Deus tem nos dado esse tempo? Quais são as coisas que nós deveríamos buscar e viver nesse tempo? Nós precisamos descobrir isso, e não há outro lugar melhor para descobrir, então, que tempo é esse, para que é esse tempo, do que nas Escrituras. Amém? Quero convidar você a ler o texto de Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 11. Diz assim: Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Perceba, querido, não apenas por esse texto, mas de forma específica agora, através desse texto, que há um tempo para todos os propósitos debaixo do sol. Propósitos de quem? Propósitos de Deus para as nossas vidas enquanto somos, ou melhor, enquanto estamos nessa terra. E é interessante que esse texto deixa claro que o propósito ele não se limita aos acontecimentos bons da nossa vida, mas inclusive os acontecimentos que nós consideramos ruins se incluem aqui nesse texto e diz que eles cooperam então para que o propósito de Deus se cumpra. Perceba, querido, que no finalzinho aqui desse texto que nós lemos, Deus diz que fez tudo apropriado ao seu tempo. Você chegou a pensar que esse não seria o melhor tempo para nós estarmos vivendo essa realidade? Você chegou a questionar Deus, por que agora, Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu estava indo muito bem, as coisas estavam dando tão certo para mim e agora isso vem acontecer. O que nós precisamos deixar de lado é o que nós achamos e procurar então as respostas para o propósito de Deus para esse tempo. Amém?
sem sombras de dúvida, querido. O que Deus espera que nós estejamos focados é o que nós concluímos lendo esse texto, que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade e diz assim, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É fato, né? É inquestionável que nós não conseguimos compreender inteiramente o que Deus fez, né? E que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade, mas Ele precisa ajustar, né, esse conhecimento, esse entendimento através dos fatos, das ocorrências nesse mundo. É algo que é difícil compreender muitas vezes em tempos de paz, em tempos, né, de prosperidade, em tempos onde as coisas estão indo muito bem, muitas vezes se tornam mais fáceis de ser compreendido em meio às adversidades, em meio às perguntas que se levantam do porquê está acontecendo isso agora. Amém? Queria que você refletisse no seguinte, quando nós lemos esse texto de Eclesiastes capítulo 3 e nós concordamos com essa verdade de que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, nós precisamos concordar também que Deus é onipresente, é onisciente e onipotente. Como assim, pastor? Primeiro, querido, para que haja um propósito nesse tempo, nós precisamos de alguém que saiba todas as coisas, que conheça o passado, o presente e o futuro para nos orientar, né, a viver de forma correta para que esse propósito se cumpra. Então nós vemos que, né, Deus que fez as coisas apropriadas ao tempo certo, Ele é esse Deus onipresente que está nos orientando durante esse momento de dificuldade. Também é importante, queridos, que nós tenhamos alguém todo-poderoso, capaz de passar por cima das situações mais adversas e fazer se cumprir esse propósito. Nós precisamos então de alguém determinando e executando, né, como alguém todo-poderoso. E isso é a característica que nós dizemos de Deus, que Ele é onipotente. Amém? E a terceira característica de Deus que nós vemos nesse texto, para que os propósitos se cumpram debaixo dessa terra, é de alguém, né, que está em todo o tempo e que sabe todas as coisas e que está gerenciando os acontecimentos. Você crê nisso? Deus está gerenciando os acontecimentos desse momento. E eu queria que você entendesse então, né, qual é o objetivo de Deus para que nós estejamos passando por essas situações. Por que existem esses propósitos? Você já se perguntou por que existem os propósitos? Se cremos nos propósitos de Deus para tudo que está debaixo do sol, precisamos entender o porquê deles então. Uma razão bem específica, querido, e que precisa ser entendido a respeito do propósito, é que o propósito existe para redirecionar ou para transformar algo em nós ou ao redor de nós. Esse é o motivo pelo qual existem os propósitos de Deus. Redirecionar algo, né? Alinhar a rota dos acontecimentos, das vidas, dos pensamentos, dos sentimentos e também transformar algo dentro de nós ou ao redor de nós. Essa transformação é necessária, por isso existem os propósitos, né? Então o propósito é para aqui debaixo do sol. O propósito é para agora, é para mim e é para você. Amém? Cada acontecimento debaixo do sol gera mudança na vida de alguém, querido, né? E é importante que você pense o seguinte, mudanças pequenas têm uma abrangência pequena, mudanças grandes, acontecimentos grandes têm uma abrangência grande também. Então, fatos isolados, né, fatos pequenos transformam pessoas, poucas pessoas ou pequenos ambientes, mas fatos grandes acontecimentos transformam muitas pessoas ao mesmo tempo e transformam ambientes, né, extremamente grandes ao mesmo tempo. Então, o que Deus está querendo fazer? Pergunte-se, com esse movimento que nós estamos vivendo nesse momento. Isso é uma grande transformação, né, acontecendo. Então o propósito é para o mundo, o propósito é para todas as pessoas e Deus está querendo mudar algo, né, grandioso ao nosso redor. Você concorda com isso? Você concorda que algo nesse mundo e também em nós precisa melhorar? Eu concordo, querido, e creio que Romanos 8:28 está
de acordo com essa mensagem de Eclesiastes capítulo 3. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você percebeu aqui, mais uma vez, a vontade de Deus, né, os propósitos, os acontecimentos estão alinhados no mesmo momento. Amém? Deus tem um plano para cooperar com aqueles que amam a Deus. É isso que a palavra está nos dizendo. E eu quero perguntar para você, você sabe, né, que você precisa também cooperar com o plano de Deus? Será que é só Deus como o Todo-Poderoso, a pessoa, né, ou melhor, o Deus onipresente, onisciente e onipotente que governa, que faz sem o nosso auxílio, sem a nossa participação? Será que é só Ele que tem que cooperar conosco ou será que eu e você também precisamos cooperar para que esse propósito se cumpra? Eu creio, queridos, que nós precisamos tomar atitudes, né, entendendo o propósito, entendendo o tempo, entendendo a vontade de Deus, para que possamos cooperar, então, para que esse propósito se cumpra na sua integridade. Eclesiastes 3:11, né, nós já lemos, mas vou repetir esse versículo de forma especial, diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Há uma preocupação, né, generalizada, a preocupação em relação à saúde, em relação a finanças, em relação a trabalho, em relação à família, mas o que eu quero despertar no teu coração, e está escrito na palavra de Deus, é que Deus está querendo transformar um ambiente, né, onde as preocupações menos importantes deem lugar à preocupação mais importante no nosso coração, que deve ser esse anseio pela eternidade. Você tem entendido esse tempo? Tá ficando claro para você ou você ainda está confuso diante desses acontecimentos, diante dessa realidade? Por que será essa dificuldade de nós compreendermos o tempo? A dificuldade em entendermos o tempo de Deus, né, vem de outra dificuldade, a de compreender a vontade e os propósitos. Quem não consegue compreender a vontade e os propósitos de Deus, dificilmente vai compreender o tempo, porque as coisas estão conectadas. E essa dificuldade de entender a vontade e o propósito também vem de outra dificuldade. Vem da dificuldade de se ouvir a voz de Deus e de compreender a sua palavra. O que eu e você precisamos entender é que nós não vamos conseguir compreender o tempo, o propósito, a vontade, se nós não aprendermos então a compreender as Escrituras e ouvir a voz de Deus e discernir o que Ele está nos dizendo. Então, veja aí, o que nós precisamos buscar entender primeiro? A sua palavra. Depois, queridos, através da palavra nós o ouvimos e discernimos a sua orientação. A terceira coisa é que nós, ouvindo Ele falar conosco e discernindo, entendemos a sua vontade e o seu propósito e então finalmente vamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Para quem é um leitor assíduo da palavra, para quem tem o hábito da leitura, quem tem intimidade com Deus, talvez esse momento esteja mais claro do que para aquelas pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus. Amém? Vivemos, queridos, num tempo, né, onde muito se fala e pouco se ouve, especialmente em relação a Deus. Né? O que acontece? Nós abrimos as redes sociais e praticamente todo mundo está falando de Deus e nós ouvimos muito a respeito de Deus, mas poucos momentos são direcionados para ouvir a voz de Deus a partir dele próprio. Né? Quando isso acontece, muitas pessoas, né, acabam não compreendendo. E eu poderia dizer que a nossa geração é a geração do self-service. Essa realidade no natural, né, demonstra que as pessoas procuram lugares onde elas podem se alimentar de algo que já está pronto. Elas simplesmente chegam no ambiente, se servem, comem e vão embora. Né? Na fé, essa é uma verdade que está acontecendo também. Nós ligamos uma rede social, né, assistimos um vídeo, ouvimos um áudio, ímos para uma reunião de célula, de culto, e lá nós ouvimos a voz de Deus a partir de outra pessoa. Queridos, quem come só self-service não vai aprender a cozinhar. Quem tem uma vida nesse estilo na fé, se alimentando de self-service na fé, também não vai aprender a preparar o seu próprio alimento espiritual. Amém, querido?
Então, o que eu estou convidando você é mudar a tua rotina, é mudar os teus alvos, mudar as tuas prioridades, aprender a realmente buscar na fonte a palavra, o ensino, o discernimento em Deus. Amém? Queria ler um texto para você que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse-lhe: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Veja que história tremenda, querido, e que tem algumas coisas em comuns com o momento em que nós estamos vivendo, né? Diz ali o texto que a voz de Deus, que as visões eram pouco frequentes. Quase ninguém ouvia Deus, quase ninguém se relacionava com Deus de forma intensa a discernir a sua vontade, o seu tempo e os seus propósitos, né? E ele levanta então Samuel e se manifesta a Samuel, mas Samuel, né, ainda um menino, né, sem entender o que estava acontecendo, ao ouvir a voz de Deus, recorre a Eli. Eli demora para entender o que está acontecendo. Quando entende, então orienta Samuel a ir deitar-se e, quando ouvisse essa voz novamente, dizer: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Saber que Deus está falando e que nós precisamos nos prontificar a ouvir. Agora pergunte-se: por que Deus não falava naquele momento? E por que Deus, aparentemente não fala conosco nesse momento? Porque muitas vezes faltam ouvidos atentos, porque muitas vezes faltam ouvintes, que estão realmente buscando ouvir a sua voz. Deus queria cumprir um propósito naquele ambiente, naquela geração. Deus estava programando algo que mudaria a rotina daquelas pessoas, daquele povo, que transformaria aquele povo, que redirecionaria talvez o sacerdócio daquela época, e isso viria a acontecer através de juízo, Por isso Deus diz a Samuel: o que está para acontecer vai tinir os ouvidos daqueles que ficarem sabendo. Mas Deus precisava de alguém que o ouvisse para transmitir essa mensagem, para viver essa realidade. É preciso, querido, ser insistente, você sabia? Se você orou hoje e não ouviu, orou amanhã e não ouviu, precisa continuar orando, buscando a Deus, porque Deus não desiste de falar com você enquanto você não desiste de buscá-lo e desejá-lo ouvir. Amém? Então essa disposição precisa ser manifesta. Samuel manifestou essa disposição em ouvir a Deus, No capítulo 3, versículo 10, ele diz aquilo que eu e você precisamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. E a pergunta que eu faço nesse momento: qual foi a última vez que você manifestou a vontade de ouvir a Deus em oração no teu secreto com o Pai? Qual foi a última vez que você disse: Deus, fala comigo? Deus, fala que eu estou pronto a te ouvir e a te obedecer. Amém? Vamos para algumas lições desse texto? Ou melhor, algumas delas já tiramos, mas vamos ainda continuar aqui, vivendo outra experiência a partir de outros textos bíblicos, de forma especial Lucas capítulo 15, versículo 11, nós vamos ver a história de dois filhos e de um pai.
né? Um texto muito conhecido, uma parábola muito ensinada, uma história realmente emocionante que fala do filho pródigo, né? E, na verdade, não é um filho pródigo, mas são dois filhos pródigos. E nessa história, querido, nós muitas vezes nos concentramos naquela herança que esse filho perdeu. Mas eu queria trazer a tua atenção para outra realidade. O que esses filhos perderam não foi uma herança. Pródigo quer dizer desperdiçador. O que esses filhos desperdiçaram não foi a herança, né? O desperdício maior, o mais importante. O que mais importante eles desperdiçaram foi a presença do Pai. Eles realmente focaram na herança, eles realmente focaram naquilo que eles podiam desfrutar, né, a partir do seu pai, mas perderam o foco quando o alvo era a pessoa do pai. Eu queria que você entendesse, né, depois de lermos esse texto sobre Samuel, de estar prontos a ouvir a voz do pai, agora vivendo essa realidade como filho. Você está preocupado com tantas coisas nesse momento, não é verdade? Mas está preocupado, né, em desfrutar da companhia do Pai, da paternidade do Pai, do amor do Pai. Pode ser que você também, assim como eu, posso também estar desperdiçando, né, algo muito mais importante do que herança, do que bens. Amém? Leia comigo, Lucas 15, versículo 11 ao 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele o repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém, querido? Você entendeu o que esse texto diz? Esse filho, né, talvez ali estimulado, né, por aquilo que ele ouviu falar, por aquilo que alguém fez, né, pensou numa vida glamurosa, pensou em fazer coisas que talvez ele nunca tinha feito por estar acompanhado do pai, por estar debaixo da orientação do pai. Então ele pede a sua herança e vai embora. O que ele desperdiçou, querido? Ele desperdiçou apenas a herança ou ele desperdiçou também a presença desse pai? No texto de Lucas 15, 25, nós vemos a realidade do filho mais velho, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que vem na sequência da volta do primeiro filho, né? E a realidade mostra aqui que esse segundo filho que ficou na casa, que trabalhava para o pai, também estava desperdiçando a presença do pai, estava focado, né, em receber a sua recompensa também, estava focado, né, em ter os seus desejos realizados e estava perdendo de estar com o pai. Queridos, reflita sobre isso. Nós temos um Pai que pode nos dar todas as coisas, tudo aquilo que você desejar. Deus é realmente alguém que pode fazer tudo por nós, mas o mais importante que nós podemos desfrutar dele é Ele, é a sua pessoa. Então, discirna esse tempo. Há um tempo, né, há um propósito para todas as coisas, e esse tempo, com certeza, é desfrutarmos da presença do Pai. Amém? No mesmo capítulo ainda, fala, né, ou conta 2 parábolas que demonstram, né, o pastor cuidando das suas ovelhas. E outra parábola ainda mostra uma mulher procurando a dracma perdida dentro de sua casa. Para mim, queridos, isso é um ensino a respeito de comunhão na igreja, é um ensino a respeito de um trabalho que nós precisamos fazer dentro da nossa casa, de reencontrar valores, de realmente nos aproximarmos dos nossos filhos, das nossas esposas, esposos, irmãos. Então eu queria que você prestasse atenção. Nós precisamos urgentemente compreender que esse tempo é para nos conectar com Deus, nos conectar com a igreja e nos conectar, né, com a nossa família. Veja, né, como está a sua casa nesse momento. Né? Pergunte-se, seus relacionamentos estão em ordem? Você está, né, tendo um relacionamento satisfatório com Deus? Está tendo um relacionamento satisfatório com a sua igreja? Está tendo um relacionamento satisfatório com a sua família? Lucas 15, versículo 4, diz assim: qual de vocês
que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Está falando de um contexto de igreja. Nós precisamos entender o propósito, o tempo e discernir a vontade de Deus para nós nos alinharmos com a vontade dele para a sua igreja. Lucas 15:8 diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se, pois, comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Moeda está falando de valores. Quais são os valores que você perdeu dentro da tua casa? Você tem buscado viver em santidade dentro da tua casa, tem buscado viver em comunhão dentro da tua casa, você tem buscado cooperar para o aproximamento dos membros da tua família com Deus. Qual que é a limpeza, a faxina, o que você precisa varrer, o que você precisa encontrar dentro da tua casa? Isso está falando de família, amém? E agora, querido, a pergunta que eu faço para você: e agora? É tempo do quê? Você já parou para pensar que nós precisamos compreender esse tempo? O que nós não compreendemos é desperdiçado. Deus está nos dando uma oportunidade grandiosa para esse tempo, mas se você não compreender esse tempo, você vai desperdiçar essa oportunidade grandiosa. Queria refletir com você e refrisar algumas coisas aqui, É tempo do que mesmo? É tempo de buscar a Deus, é tempo de consertar relacionamentos, é tempo de colocar a casa em ordem, é tempo de se reconciliar com Deus, consigo mesmo, com o que você está nas tuas emoções, como está a tua autoimagem, como você tem olhado para você mesmo. Isso pode realmente influenciar em muitas coisas. Se eu tenho uma autoimagem fora do padrão de Deus para a minha vida, eu posso me tornar alguém egoísta, orgulhoso. Se eu tenho uma autoimagem baixa, eu posso deixar de viver os propósitos de Deus por não acreditar que Deus pode me usar. Como que está o teu relacionamento dentro da sua casa? É tempo de buscar compreender a palavra, é tempo de buscar ouvir a voz de Deus, é tempo de compreender os propósitos e, parece redundante, mas é tempo de compreender o tempo de Deus. É tempo, querido, de nos humilharmos, é tempo de sermos provados, é tempo de se preparar, é tempo de ouvir coisas que vão tinir nos nossos ouvidos. É muito importante que você reflita, Assim como na época em que Deus fala com Samuel, que Deus usa aquele sacerdote Eli, e diz que haveria coisas que iriam tinir nos ouvidos daquele que os ouvissem. Para nós também pode ser isso um significado de juízo, queridos. Deus pode sim, ter determinado para esse tempo alguma correção no nosso caráter. Deus está, através do seu propósito, querendo redirecionar, querendo transformar, querendo fazer algo grandioso, não apenas de forma isolada, mas generalizada em nós e ao nosso redor. Espero que você aproveite esse tempo para refletir. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí, que nós pudéssemos orar então, clamando a Deus por discernimento para esse tempo. Faça-se essa pergunta mais uma vez. E agora? É tempo do quê? Pai querido, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, Pai, com temor no nosso coração, Pai, lhe pedindo sabedoria, discernimento, Pai, nos ajuda, Senhor, Pai, na nossa fraqueza, na nossa limitação, Pai. Nós sabemos que o Senhor está querendo transformar ambientes, Pai, querendo transformar corações, querendo transformar mentalidades, querendo transformar famílias, querendo transformar igrejas. Pai, nós precisamos entrar nesse nível de transformação, nós queremos nos alinhar com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, Pai amado, realmente nos arrepender, nos humilhar, dizer, ó Pai, que aquilo que nós pensávamos muitas vezes, Senhor, está em desacordo com aquilo que o Senhor pensa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia, por graça, Senhor, Pai, por sabedoria. Clamamos, ó Deus,
pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós, que nós possamos, Pai, restaurar o nosso relacionamento contigo, Senhor, que deixamos então de desperdiçar, ó Senhor, o nosso tempo, que deixamos então de desperdiçar a Tua presença, que deixamos então de desperdiçar, Pai, o relacionamento com a nossa família, que deixamos então de desperdiçar aquilo que podemos, Pai, através de uma oportunidade que o Senhor nos dá de cooperar com a nossa igreja. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, antes de te pedirmos para transformar o Senhor ou responder uma oração nossa, Pai, que agrada o nosso coração, nós te pedimos, Senhor, Pai, que nós possamos agradar o Teu coração. Transforma-nos, Pai, para que a nossa vida agrade o Teu coração. Transforma-nos, Senhor, para que a nossa vida se alinhe com o Teu propósito. Transforma-nos, Senhor, para que nós possamos viver, Pai amado, não como alguém que assiste os propósitos acontecerem, mas como alguém que participa desse propósito, Pai, que é mudado e transformado na medida que coopera para a mudança e para a transformação. Oramos a Ti, te agradecemos, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Queridos, espero que essa mensagem tenha transformado a tua vida, assim como também trouxe transformação para a minha, né? Que você possa realmente entrar debaixo de um nível de entendimento sobrenatural, que aquilo que não foi dito aqui, né, seja dito pelo Espírito Santo aí onde você está. Deus abençoe tua vida, tenha uma ótima noite, que Deus abençoe a tua família e, né, esperamos, né, logo estar com vocês, trazendo boas notícias, se abraçando e vivendo a comunhão do Espírito Santo. Boa noite, fique com Deus.